Boa tarde. Programa Família de Deus no ar. Gostaria que este programa, deste sábado muito especial, nós falássemos sobre amor. Falássemos sobre esta força que envolve as pessoas. Esta força, esse sentimento, esta maneira de viver em que expressa a presença de Deus mesmo. Quando nós lemos na Sagrada Escritura que Deus é amor. Portanto, quem ama permanece em Deus. Nós muitas e muitas vezes nós vulgarizamos esta palavra amor e colocamos tantos e tantos conceitos, tantos e tantos argumentos para tentar explicar o amor. Vamos nesse sábado especialíssimo, pensado por Deus mesmo antes que o mundo fosse mundo. Vamos partilhar entre nós esse sentido do amor. Vivemos na igreja um período litúrgico muito forte de amor. Desde que nós começamos com a Páscoa, nós passamos pela Santíssima Trindade, o Pentecostes, corpo de Cristo, enfim, momentos fortíssimos nos quais nos é revelado o amor. E eu tenho, nestes programas, tentado fazer uma analogia, uma comparação. Tentado, num paralelo de reflexões, comentar sobre o amor, a expressão mais forte do amor entre o ser humano, que é a vida nupcial, a vida conjugal, o esposo para com a esposa. Há um processo deste amor de uma forma crescente e impressionante. Dois seres que começam a se entreolhar, dois seres que sentem uma aproximação, dois seres que vão se envolvendo e vão se aproximando cada vez mais num enamoramento. Dois seres que vão percebendo a dimensão deste sentimento que os une, o amor. Esses seres vão percebendo que há algo diferente no relacionamento entre eles. Algo que vai crescendo passo a passo. Algo que vai tomando uma consistência tal e que um percebe que não pode existir distanciado do outro. Um sentimento que os envolve e que vai os aproximando cada vez mais, cada vez mais. E chega um momento que esse sentimento é algo pessoal, é incondicional, algo que tem um nome, uma fisionomia própria. É esta pessoa que eu amo. Várias outras tiveram no meu relacionamento, mas esta pessoa toma uma dimensão diferenciada. É um sentimento único, é um sentimento exclusivo, pessoal. É aquela pessoa específica a qual eu tenho este amor, esta apreciação amorosa. Isto vamos percebendo passo a passo, que é a dimensão do amor nupcial, o amor do esposo para com a esposa. E o lindo é quando nós vamos entendendo, tomando consciência que este amor que une esse esposo a essa esposa e vice-versa, nada mais do que é o amor de Deus por nós. O amor de Deus que por você, por mim, é um amor pessoal, incondicional. Um amor que não põe condições para que ele exista. Este é o amor do esposo para com a esposa. E eu penso que nós deveríamos tomar consciência e refletir cada vez mais esta condição em que eu chamo esponsal. Várias vezes já disse, a palavra casamento eu tirei do meu dicionário. Hoje casamento vulgarizou de uma forma tal. Se nós perguntarmos aos nossos jovens o conceito de casamento, talvez sejam os mais diferentes possíveis, porque hoje nós não olhamos mais sexo, nós não olhamos mais nada. O casamento vulgarizou-se de uma forma tal que casa hoje, descasa amanhã. Quando eu falo em nupcialidade, eu falo deste sentimento profundo, único e exclusivo, tal qual o amor de Deus por nós. Este amor nupcial
É um amor que vai crescendo passo a passo. É um amor ao qual nós vamos percebendo a dimensão do querer bem. O querer bem é estar junto, o querer bem é cuidar, o querer bem é atender. O querer bem no amor é você colocar tudo que você é, que você sente, que você tem para o outro. Eu digo isso e quero refletir com vocês pela experiência a qual eu passei. Com 26 dias em coma da minha esposa, eu pude refletir uma série de coisas. Eu pude refletir o que significa o amar. Amar uma pessoa que está inerte, uma pessoa a qual não faz nada para você, não retribui nada. Quando você ama alguém a qual lhe retribui, a qual lhe dá alguma coisa, uma pessoa que lhe é útil, nós entendemos até. Mas quando você dispõe-se a amar um ser humano a qual está inútil em uma cama, não há resposta alguma, não há nenhum olhar, aí você começa a entender a profundidade do que seja o amor, o sentido profundo do que é amar. Quando lemos então na Sagrada Escritura que Deus me ama com amor eterno, Deus me chama à existência por esse amor. Coloque em meu coração uma disponibilidade para vivenciar esse amor, tal qual é o amor dele por mim. Eu começo a entender. Lentamente eu vou entendendo, eu vou compreendendo, eu vou mergulhando na realidade do outro, aquela realidade que está ali inerte, uma realidade que não tem expressão, uma realidade que não tem um olhar, uma realidade em que não responde absolutamente a nada. Está ali, simplesmente. Uma existência infecunda, uma existência que está sumindo dia após dia. E você olhar esta criatura com um senso de amor, em que eleva não simplesmente uma criatura, mas a Filho de Deus, mais ainda, em que você entende que estamos sendo preparados para sermos a esposa do Cordeiro. Pois bem, vamos refletir hoje sobre amor. E quando eu falo em amor, então, eu me reporto a essa vida nupcial, o esposo para com a esposa. A cada momento que passa, mais eu tomo esta consciência, que o esposo e a esposa, nessa dimensão de convivência muito especial, muito específica, somos chamados a refletir o mundo, o amor de Deus pelo seu povo. Quando nós falamos o amor de Deus ao seu povo, nós estamos querendo dizer justamente esta presença de Deus, a presença de Deus em seu povo. Deus não nos ama, Deus não nutre um sentimento de amor por nós, não. Deus nos ama ao ponto de que Ele se coloca à disposição nossa. Ele vive a nossa vida, Ele como impregna tanto o nosso ser que é Ele mesmo que ali está. Lendo essas passagens todas da Páscoa, me deparei com uma leitura onde Jesus está conversando com seus discípulos e fala sobre o Pai. E diz que o Pai é conhecido porque Ele revela o Pai, e assim vai. E seus amigos dizem, mas Senhor, então nos mostra o Pai. Ele diz, mas eu estou tanto tempo com vocês, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, o amor que nos nutre, o amor que nos envolve é tão intenso que você vê um, você vê o outro. Quem me vê, vê o Pai. Se não crê nisso, crê nas obras que eu faço. As obras que eu faço são do Pai. As obras que eu faço é o próprio Pai que as faz. Que bom se nós pudéssemos comentar assim. Se você experimenta o amor, se você é envolvido por esse amor, nós poderíamos perfeitamente dizer, você percebe o amor que eu tenho por essa pessoa? Você percebe o amor que eu tenho por vocês? Sim, pois então, quem vê a ação, quem vê o comportamento amoroso, vê o Pai, vê o Filho. O amor une essas duas pessoas, o amor é esta essência da Trindade. Nós não podemos amar simplesmente com uma postura humana. O amor ou o amar é algo de Deus mesmo. Se eu amo então minha esposa, e vocês percebem essa dimensão de amor, não só fruto nos filhos, mas essa dimensão do cuidar, do atender,
essa dimensão do entregar toda a sua vida, seu ser ao outro, isto é Deus mesmo. Eu não consigo expressar esse sentimento de cuidado, eu não consigo expressar esse sentimento de querer bem, a não ser na ação de Deus, a não ser em Deus mesmo. Então, se você experimenta ser amado, nada mais é do que Deus mesmo, presente, Deus encarnado em cada um de nós. E nós podemos então perfeitamente dizer, se você presencia este amor em mim pelo outro, é Deus mesmo. Você está vendo Deus. Você está tocando em Deus. Você está tocando Deus na figura do seu Filho amado, unigênito, que vem a este mundo para revelar o seu Pai. Você está vendo o Pai, essa figura do Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, a de ontem, a de hoje, a de amanhã. Assim é chamado o esposo e a esposa, a presenciar este amor e expressar esse amor no momento, na fase, na época, em todo o período existencial. Nós sabemos que fomos chamados à existência por Deus. Isso precisa ficar muito claro. Deus me chama, Deus me quis, eu sou o pensamento de Deus, eu sou o plano de Deus, eu sou a presença de Deus. Deus me quis neste mundo e me chama à existência. Sopra em minhas narinas esta vida, esse sopro vital, e esse sopro vital que me entusiasma a vivenciar aquilo que é seu. Eu venho a este mundo, eu existo neste mundo para refletir o amor. Não só refletir, como vivenciar este amor. Eu vim a esse mundo para semear esse amor. Eu existo para que este amor tome vulto, esse amor tome uma consistência humana. Esse amor exista de uma forma tal a qual todo o meu ser ele é colocado, ele é disponível para que este amor se conscientize, esse amor se concretize e possamos nós, então, crermos que Deus é amor. Toda a nossa existência aqui é conduzida para isso. Viemos para amar e sermos amados. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Família de Deus no seu segundo bloco. Eu gostaria, de coração, agradecer a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a AM 1060, agora também 90.9. E de uma forma muito especial, vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A vocês que todo sábado aqui estão conosco. Todo sábado com início às 12 horas, sentam à mesa da partilha para refletirmos sobre nossas coisas, refletirmos sobre nossa vivência, a nossa convivência. Falava eu então no primeiro bloco, que nós tínhamos nos proposto hoje a comentarmos sobre o amor. Vamos refletir sobre isso que nos une. Eu sinto imensamente que, na atualidade, muitas e muitas vezes nós passamos despercebido do que seja um amor nupcial. Passamos despercebido do que seja esse amor da esposa para com o esposo e vice-versa, do esposo para com a esposa. Viemos a este mundo por amor e assim nós vamos. Eu acho extraordinário quando nós refletimos nessas matrizes que nos levam em toda a nossa existência, para nós entendermos o fim existencial, o fim da existência, a qual nós chamamos morte. Eu sinto imensamente, porque para nós, na nossa cultura, na nossa compreensão, morte significa fim. Morte significa tristeza, significa destruição, putrefação, fim. Morte não é isso para nós que somos cristãos. Morte é uma passagem, aí está a Páscoa. Morte é uma passagem, simplesmente uma passagem, da onde nós estamos existindo para um novo útero, uma nova matriz, a qual nós vamos então conviver. Nós viemos do Pai, nós viemos de Deus, nós viemos de uma matriz divina e fomos colocados dentro de um útero materno.
Saímos da matriz divina e entramos numa matriz humana. 2 pequenas células, ofertadas pelo meu pai e pela minha mãe. 2 minúsculas células, microscópicas, e que agora, no poder de Deus, começa a se unir e a se dividir, começa um ser humano novo a formar-se. Quando nós olhamos toda essa dimensão da transformação ou da formação do ser humano, nós podemos entender isso melhor. Aquele emaranhado de células que vai se dividindo sem forma nenhuma, disforme ou amorfa, vai tomando o sentido de um ser humano. Lentamente as células vão se unindo, os órgãos vão sendo formados, os sistemas elaborados, e um ser humano ali está. Poucas semanas nós já temos um ser humano pré-formado. Ele vai sendo matriciado neste útero materno. Ele vai sendo matriciado na sua humanização. Ele vai se humanizando nesse útero materno. Lindo é isso. Quando nós vemos, percebemos, quando nós nos conscientizamos que uma vida nova está sendo formada ali, é algo impressionantemente lindo. Eu lembro dos nossos 2 filhos sendo formados, aquele ventre crescendo e nós percebendo este ser que está crescendo. Esse ser que é fruto do nosso amor. Esse ser que traz características minhas, características dela e ao mesmo tempo características de Deus. Porque ele vem à imagem do Criador. Mas ao mesmo tempo ele vem com toda essa potencialidade de vivenciar a sua semelhança. No amor, para o amor. E assim foi. E chega um momento em que ele necessita sair dessa matriz uterina, como isso é comum para nós, como nós aceitamos isso. Sai da matriz uterina para entrar na matriz familiar. Caso ele queira permanecer nesta matriz, ele vai sucumbir, ele vai morrer, com toda certeza. Ele não vai se desenvolver, ele não vai se formar. Ele não vai atingir esta característica do ser humano em que existe por si mesmo. Não há necessidade mais do útero materno. Ele viverá por si mesmo. Ele vai se alimentar, ele vai aprender a existir. E assim, ele sai da matriz humana, ele sai do útero materno. E entra então neste útero familiar, nessa matriz familiar, na qual ele vai se desenvolvendo. Ele vai percebendo que ele é filho, ele vai percebendo que é irmão, ele vai percebendo que tem pessoas em volta dele, ele vai vendo a família, o pai, a mãe, seres que fazem parte da sua existência. E ele vai descobrindo passo a passo. E à medida que vai crescendo, ele percebe que tem um dia e sair dessa matriz familiar para entrar numa matriz social. Ele vai conhecer que tem mais pessoas, existem mais famílias, existem outros seres que não fazem parte desse contexto familiar. É a matriz social. Se nós não sairmos da matriz familiar, nós não vamos nos socializar, não vamos crescer como ser humano. E assim é o processo. Ele vai sair dessa matriz social, ele vai entrar numa matriz cultural, onde ele vai aprender as coisas e assim por diante. Então vai saindo de uma matriz para entrar em outra matriz. E vai se desenvolvendo, e vai saindo de uma matriz para outra. Ele vai sair dessa matriz familiar, nupcial, a que ele deu origem, e vai entrar numa outra matriz, a matriz nupcial sua agora, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, enfim. Como eu sempre digo, claro que a filiação, a paternidade, a maternidade é algo constante, permanente, mas não pertence mais a esta minha nupcialidade. Você vai formar uma nupcialidade sua, própria. Todo esse tempo no hospital, minha filha ia, claro, todo dia, e várias vezes, a filha, você tem que atender a sua nupcialidade, não essa aqui. Essa sou eu e sua mãe. A experiência sua é sua mãe, que está doente, está em coma. A minha é a esposa, são sentimentos diferentes. Agora você, como esposa que tem que atender a sua nupcialidade, seus filhos, o seu esposo, e assim por diante. Então nós percebemos que eu tenho que sair de uma matriz para entrar em outra matriz. Essa é a sequência da existência. Eu saio da minha matriz nupcial, onde tinha minha mãe e meu pai, e vou formar a minha própria.
A minha própria nupcialidade, eu, Nádia, os filhos que aí cresceram. Essa é a minha nupcialidade. O dia que o filho casou, que a filha casou, saíram desta matriz e foram formar a sua matriz, criar a sua matriz. E assim vai. E chega um momento em que nós percebemos que estamos vivendo ou vivenciando, existindo de uma matriz Mãe Terra. Mãe Terra. E um dia eu tenho que deixar essa matriz para voltar à minha matriz divina. Eu tenho que fechar esse ciclo. Eu vim do Pai, voltarei ao Pai. Jesus, nesse período de Páscoa, afirma isso com muita convicção e coloca aos seus discípulos. Essa é a verdade. Eu vim do Pai, eu vim de Deus, voltarei a Deus. Não existe outro caminho, não existe outra forma existencial. Essa é a única. Eu vim de Deus, voltarei a Deus. Um dia voltarei a Deus. E graças a Deus voltarei a Ele. Esta é a alegria qual eu participei nesta semana, nesses 26 dias. Essa alegria que eu tenho certeza absoluta que naquele momento minha esposa estava partindo para a sua matriz divina. Deixaria a matriz Mãe Terra, deixaria esta matriz nupcial, deixaria de ser minha esposa para ser a esposa do Cordeiro. Isso que é o lindo. Mas o mais lindo ainda, na minha experiência, é que esse dom esponsal é algo que permanece. Eu já falei algumas vezes, quando nós ouvimos essa frase: vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Eu não vejo assim, me perdoe. Mas essa saída da matriz Mãe Terra para a matriz divina não nos separa, em absoluto. Minha esposa faleceu, mas eu não me sinto separado dela, muito pelo contrário. Vivenciamos uma realidade esponsal muito profunda ao ponto de que agora ela sobrevivendo, ela vivenciando uma matriz divina, enquanto eu estou ainda nessa matriz Mãe Terra, nós podemos elaborar esta comunhão. Me sinto em comunhão com ela, mais ainda. Me sinto agora num preparo constante para um dia mergulhar nesta matriz divina, onde seremos nós todos esposa do Cordeiro. Isso que é o lindo. E dizia ela nesse momento, né, de coma. Claro que era um diálogo no seu silêncio, um diálogo no só qual eu falava. Um diálogo silencioso, mas muito profundo, em que nós seríamos um dia a esposa do Cordeiro. Eu tinha que aprender agora essa dimensão esponsal. Uma dimensão esponsal que não perdeu-se, não findou, muito pelo contrário. Consolidou-se de uma forma tal a qual essa certeza da comunhão, essa certeza da presença de Deus, ela não permite que a tristeza e que o sofrimento nos sufoque. Claro que sentimos saudades, evidente que sim. Se dizemos que saudade é o amor que fica, se imagine 57 anos de uma convivência. Muita coisa ficou para sentir-se saudades. Muito amor foi deixado nesse período todo, a qual vão ser elementos profundos de saudades. Mas não uma saudade triste, não uma saudade sufocante, uma saudade alegre. Uma saudade que nos leva a um entusiasmo de que um dia estaremos juntos, com toda certeza. E eu sempre falei, sempre comentávamos: você tem a certeza absoluta que um dia estarei lá com você. Absoluta. Não é alguém que viaja e que nós ficamos numa dependência. Será que vou ver novamente ou não? Não. É certeza absoluta a comunhão dos seres. A comunhão daqueles que vieram e passaram por essas matrizes todas, a comunhão desses que tiveram uma passagem por aqui. Por isso eu não chamo de morte. Eu chamo de uma inexistência aqui. Isto. Nós começamos a existir, começamos a ser percebido, começamos a ser alguém que tem uma vida independente e um dia deixaremos de existir. A vida é eterna, a vida está em Deus. Viemos de lá, voltaremos a lá. A vida é algo que nunca deixou de existir. Viemos de lá, voltaremos a lá. É o princípio e o fim. O fim não um término. O fim
dessa passagem, dessa matriz. Vamos nos fixar nisso, e nós, principalmente nós, esposo e esposa, vamos pedir a Deus que nos ilumine cada vez mais, que nos dê a consciência cada vez maior do que é ser esposo, do que é ser esposa. Esse sentimento ao qual nos envolve de uma forma tal que nós gastamos a nossa existência um para com o outro. Nós gastamos o nosso ser um para o outro. E eu tive essa experiência e louvo e bendigo a Deus por isso. Mais de 5 anos, um cuidado extremo. Mais de 5 anos, um câncer rondando passo a passo. Daquela forma traiçoeira, silenciosa, mas constante. Mas um período a qual eu aprendi coisas, eu descobri coisas que eu não sabia, que eu não entendia, que não via. Portanto, eu me dirijo a vocês, meus queridos irmãos esposos. Vocês que estão noivos, namorados ou pretendem ter uma vida nupcial, prestem atenção nas suas esposas. Quando eu, nesse período todo, eu tinha que fazer coisas que nunca tinha feito, de limpar uma casa, de cozinhar, de arrumar, de lavar, de passar, de secar, enfim. E quantas vezes eu me deparei fazendo coisas mínimas, pequenas, lavando uma roupa. E eu refletia e dizia, mas eu nunca vi, nesses 50 e tantos anos juntos, eu nunca vi ela fazer algo assim. Quanto mais levar em consideração o que fez, é coisa normal. Você chega, a comida está pronta, a casa está limpa, a roupa está limpa, está lavada, está guardada, é fácil. A cama está arrumada, enfim, tudo é muito fácil e passa a ser despercebido. E olha que muitas e muitas vezes fazem tudo isso com criança pequena ainda, criança doente. Vamos tomar consciência disso, meus queridos irmãos esposos. Vamos tomar consciência desta postura nossa em reconhecer as nossas esposas como essas criaturas extraordinárias, não só filhas de Deus, mas fazendo parte como esposa do Cordeiro. Vamos nós, com todo este respeito que merece, vamos amá-las, mas nesta profundidade de procurar entendê-las. Quem são? Como são? Nós temos a nossa maneira de ser, uma sociedade machista, em que nós temos a impressão de que tudo tem que correr como pensamos, como imaginamos. Nós somos os racionais, nós somos os fortes. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós nos deparamos com aquilo que a esposa faz, nós tomamos a consciência do que seja isso. E eu acho interessante quando pergunto, ela trabalha? Não, é dolar. Como se ser dolar é um menosprezo, não faz nada demais, é dolar. Sinceramente, eu descobri na minha esposa a dimensão do que é ser esposa. Portanto, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos refletir no que seja esta realidade nupcial, esse amor nupcial. Nos foi dado um dom nupcial. Nos foi dado por Deus esta condição de amar um ao outro. E não vamos esquecer disso. Foi nos dado pelo dom nupcial esta condição de que Deus mesmo habite em nosso lar, de que Deus mesmo possa ali armar uma tenda e ser um conosco, porque o amor que nós vamos despender um para o outro é Deus mesmo, é a presença de Deus. Existem conflitos? Claro que sim. Esses conflitos nada mais são do que problemas, do que obstáculos que vão surgindo no crescimento de um ser. Isto é normal. Qualquer ser vivo, ao crescer, no dinamismo do crescimento, ele conflita, ele encontra obstáculos e vai conflitando. Mas este conflito dos obstáculos não são crises, não. São momentos abençoadíssimos, aos quais nós vamos encontrar novos caminhos. Nós vamos contornar os obstáculos, vamos ultrapassá-los, enfim. Vamos continuar nessa caminhada de sermos um. E vamos nos preparando para que um dia nós vamos experimentar e conviver com este sentido de sermos a esposa do Cordeiro. Vamos levar em consideração que esse dom esponsal
é um dom que é nos ofertado para podermos vivenciar esta relação esposo-esposa. Esta realidade esponsal é algo pensado por Deus mesmo, faz parte do seu plano, é seu pensamento. Então eu viver como esposo não é algo simplesmente porque eu quero, eu fiz uma opção, uma decisão, é muito mais que isso. Eu tenho que tomar consciência que como esposo que sou, eu tenho um dom específico para vivenciar isso. Um dom ao qual me faz superar tudo aquilo que o mundo vem para me sufocar. Ser esposo é essa dimensão de construir o outro, de dar-se ao outro, de consumir-se ao outro. E foi assim que eu presenciei na minha esposa. Todo esse tempo de vida nupcial. Neste final eu entendi assim, como uma vela que vai se consumindo. Um ser humano que vai se consumindo passo a passo, um ser humano que não tem mais nem uma dimensão individual de sobrevivência. Não come sozinho, não banha-se sozinho, não anda sozinho. Um ser humano ao qual está numa inutilidade total e plena. Aí sim, há um espaço extraordinário para você expressar o amor por este ser, o amor por esta pessoa. Eu nunca senti tanto amor pela minha esposa nesses momentos, nos momentos aos quais mais precisou de mim. Momentos aos quais eu entendi, eu senti o amor de Deus tocando em meu coração, me conduzindo a fazer estas coisas. Portanto, a minha alegria, se eu posso dizer, alegria incontestável em ofertá-la a Deus, dizendo a minha esposa, aqui está. Pai Santo, Pai amado, lhe devolvo, Santa Pura Imaculada, sem rugas, tal qual Jesus está fazendo conosco, nos ataviando para um dia sermos ofertados nessas núpcias celestiais, nessas núpcias que não acabarão jamais. Essa foi minha experiência. E é uma experiência que eu gostaria de partilhar com vocês, de chamar a atenção a isso, porque nós podemos realmente vivenciá-las e não precisa ter uma condição de doença, uma condição patológica ao qual está no final existencial. Não, pode ser algo já vivenciado, passo a passo, momento a momento. Todos os momentos que estamos juntos, todos os dias que estamos juntos, os segundos, minutos que sejam celebrados como os últimos da nossa existência. Vamos refletir sobre isso neste sábado de uma forma muito especial. E vamos tomando consciência, vamos permitir que o Senhor vá nos iluminando passo a passo, para entendermos o que é ser esposo, o que é ser esposa. É uma força, é um dinamismo de amor de Deus que nos envolve de uma forma tal, em que nós vamos compreendendo a presença de Deus nessa existência, nessa vida existencial. Vamos, nesta tarde, não só refletir sobre isso, mas vamos rogar a Deus essa misericórdia que nos alerte. Abra nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos expressar isso aos nossos filhos, aos filhos de nossos filhos, aos nossos amigos. É uma tarefa, mas uma tarefa em nome de Deus. É construir algo em nome de Deus. Deus nos chama, nos dá esse dom específico, esponsal, para que nós possamos vivenciá-lo, passo a passo. Nesse dinamismo de estarmos cada vez próximos um ao outro. Eu rogo a Deus, eu peço clemência, para que o Senhor, nessa minha intercessão, nos dê essa luz suficiente, nos dê esse amparo, nos dê esse apoio, para que possamos nós nos amarmos como esposo e como esposa que somos. Possamos refletir aos nossos filhos o que isso significa. Possamos refletir aos nossos netos. Possamos refletir aos nossos amigos que nós vivemos um para o outro. E que um dia nós mergulharemos definitivamente no ventre divino. E lá seremos então um só, como o Pai é no Filho, no poder do Espírito. Assim somos nós.
Seremos um só no poder deste Espírito, no poder deste amor, um só. Não seremos mais esposo, esposa, pai, mãe, não. Seremos a esposa. Todos nós, agora não mais sexuais, não há necessidade disso. Deus é o Criador de tudo. Mas voltaremos de uma forma experiencial na nossa humanidade, vivendo definitivamente, eternamente, essas núpcias que não acabarão jamais. Seremos a esposa do Cordeiro. Que Deus seja louvado por isso. Que Deus seja glorificado por isso, passo a passo, porque vamos entendendo. Gostoso é nós irmos percebendo que isto é um projeto de Deus, é um pensamento de Deus, é um plano de Deus. Então, várias e várias vezes, nesse tempo todo a qual eu tive que cuidá-lo de sua doença, me vem muito isso na mente. A alegria que eu tive, passo a passo, de conviver com uma pessoa, fazendo parte de um plano de Deus, fazendo parte do pensamento de Deus. Então, cada momento a qual eu me percebia junto com ela, numa caminhada, eu dizia, isto é pensamento de Deus. Estamos tentando, na nossa limitação humana, refletir o mundo, o quanto Deus nos ama. Vamos a um pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. A alegria que nós sentimos é podermos estar conversando com todos vocês sobre isso. E eu quando vejo a mesa da partilha, todos aqueles que dizem sim ao nosso chamado, e aqui estamos, eu louvo e glorifico o nosso Criador por esses momentos, por essas oportunidades que nos dá de nós falarmos as nossas coisas, falarmos dessa realidade a qual nós vivenciamos. E eu disse então no início deste programa de hoje, vamos falar sobre o amor. Vamos tentar comentar entre nós o que é essa dimensão do amor. Eu vim de Deus. Num primeiro momento, numa primeira atividade de consciência, eu vejo que sou criatura de Deus. Eu fui criado à sua imagem, eu fui chamado à existência à sua imagem. Eu carrego em mim a imagem do Criador na minha humanidade, no meu modo de ser, na minha forma de expressar a humanidade. Eu sou semelhante ao meu Criador. Eu sou como que um ícone do meu Criador. Quem me vê meu Criador. Quem me aprecia o Criador. Eu fui criado assim. Mas tem coisa mais importante. Eu acho que o lindo é isso, nós vamos descobrindo a dimensão do amor e nós vamos como que submersos nessa dimensão do amor. E eu me vejo agora não só como criatura, mas como filho de Deus. É impressionantemente lindo quando nós percebemos essa dimensão. Deus é meu Pai, Pai Santo, Pai amado. O lindo é quando percebo que eu não sou só criatura, eu sou filho de Deus. Filho adotivo de Deus. Deus me quis. Quando eu adoto alguém, eu escolho. Quando os pais vão adotar filhos, eles vão nesses orfanatos e escolhem. Eu quero este, eu quero este. Assim foi. Deus me escolheu. E antes de eu perceber essa escolha, Ele me chama à existência como Ele quis. Ele fornece as condições, Ele escolhe as condições para que eu seja aquilo que Ele pensou. Eu sou aquilo que meu Deus quis que eu fosse. Eu fui formado, eu fui gestado com todas as características que Deus quis em mim, inclusive as limitações. Portanto, eu louvo ao meu Criador, porque me sinto filho adotado, filho adotivo, muito amado, porque Ele me escolheu. Sou assim por vontade dEle. E a minha alegria é intensa porque eu percebo que no amor eu vou sendo purificado. Coisas que eu fazia, não faço mais.
coisas que eu vou descobrindo neste amor, ao qual a força criadora continua em mim, me lapidando, me libertando, me purificando. E aí está, eu me sinto filho de Deus, muito amado. E à medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou me desenvolvendo, à medida em que eu vou vivenciando a minha existência, eu percebo que eu sou mais que isso. Eu sou irmão de Deus. Em Cristo Jesus eu percebo essa dimensão. Eu sou irmão. Eu não sou só adotivo, eu faço parte da família. Eu faço parte dessa dimensão esponsal de Deus na sua comunhão trinitária. Que lindo! Sou criatura, sou filho e sou irmão. Eu faço parte desta realidade esponsal, que é fixada e revelada na Trindade Santa. Pai e Filho, numa unidade tal que o Espírito assim revela. São um só, quem me vê, vê o outro. E assim nós vamos percebendo que Deus, não só Criador, não só Pai, não só Irmão, mas começa agora a me despertar uma consciência de que eu tenho em mim todas as condições possíveis para ser a semelhança dele, vivenciar a sua semelhança. Eu tenho todas as condições possíveis para que essa condição de comunhão do Pai para com o Filho possa ser exercida em mim, para com minha esposa, para com meus filhos, para com os meus conhecidos, meus amigos. Não somos simples criaturas, somos filhos. Como filhos somos irmãos. E aí começa agora uma outra dimensão. É esta que eu quero revelar a vocês. E nós vamos pedir a Deus que nos dê essa consciência. Eu faço parte desta nupcialidade divina. Eu não sou só criatura. Eu não sou só filho adotivo. Eu não sou só irmão. Eu sou a própria esposa do Cordeiro. Eu faço parte deste corpo imenso em que Cristo é a cabeça. E aí é o lindo. Nós vamos percebendo que a dimensão esponsal é algo que nos leva e nos conduz à comunhão. E aí está, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta comunhão entre nós só é possível no amor. Não existe outra forma. Não existe outra força, não existe outra condição a não ser o amor. Ou seja, a não ser Deus mesmo. Ele que me conduz e Ele que me leva a esta comunhão. A comunhão com todos aqueles que estão próximos a mim. Iniciando, sem dúvida alguma, a comunhão com minha esposa. E aí está a dimensão esponsal. Este amor que nos une, este amor que nos funde, este amor que dá uma comunhão tal, uma intimidade tal, em que não é possível com outro ser humano. Uma intimidade a qual nós podemos, nessa intimidade, nesta amizade íntima, produzir vida, tal qual produz Deus. Somos colaboradores na sua criação. Somos colaboradores nesta criação. Somos nós fontes inesgotáveis de vida. Produzimos vida. Isto é lindo. E é neste amor esponsal que nós vamos hoje pedir a Deus que nos dê esta consciência. Somos a esposa do Cordeiro. Mas que eu possa vivenciar esse sentido de esposa, eu tenho que vivenciar aquilo que eu sou como esposo. E a certeza que temos que nós vamos sendo trabalhados, e essa certeza eu tenho com Nádia. Nádia que vai ao ventre divino, enquanto eu permaneço no ventre da Mãe Terra. Mas estamos em comunhão. Em comunhão tal a qual eu continuo participando com ela desta existência terrena, como humano que somos. E ela, ao mesmo tempo, tem condições agora, nesta comunhão, de revelar a mim essa dimensão divina. Lindo é isto. Podemos nós dois agora, nessa comunhão em níveis diferentes, em matrizes diferentes, podemos saborear aquilo que a realidade é. Eu posso perfeitamente, nesse diálogo silencioso, tal qual eu aprendi nesses dias, dizer: minha querida esposa, você é a esposa do Cordeiro. Você celebra esta vida celestial já, eu tenho certeza disso. Tanta certeza que eu participo com você disso, ao ponto de vou me alegrando porque um dia estarei com você.
Um dia estaremos celebrando essas núpcias que não acabam mais. Então eu quero pedir a vocês, eu quero interceder por vocês todos, juntos à mesa da partilha, de mãos dadas, clamar a Deus a sua misericórdia, e que nos dê luz, e que nos ilumine, que nós possamos compreender o que significa esse dom esponsal. Podemos compreender o que significa essa dimensão de amor, em que é o amor do Pai para com o Filho. É a mesma dimensão, é o mesmo Espírito que nos é dado, é a mesma força que une Pai e Filho, ao ponto de dizer: quem me vê, vê o Pai, veja as obras que eu faço. Eu peço a Deus que nos dê condições de eu poder dizer a vocês: se vocês veem, se vocês percebem, sentem, se vocês são capazes de compreender este amor, o amor que me leva à comunhão com todos vocês, louvem, glorifiquem a Deus, porque é Deus mesmo. Não temos condições de expressar esse amor, não temos condições de criar esse amor. Esse amor não é simplesmente um afeto, esse amor não é simplesmente um sentimento, é a presença de Deus mesmo. E nós podemos dizer: se você vê uma conduta minha, um comportamento meu que reflete esse amor, você viu Deus, você viu o Pai, você viu o Filho, você vê essa dimensão trinitária. Então, Pai Santo, Pai amado, nós queremos hoje, de uma forma muito especial, neste momento, neste sábado especial, nesta tarde especial, no plano existencial, no plano da criação, nós queremos baixar nossa cabeça, Pai Santo, fechar nossos olhos e clamar. Dai-nos essa consciência de que esta comunhão é seu próprio amor. Essa comunhão é você mesmo entre nós. Pai Santo, Pai amado, não há condições de vivenciarmos esta comunhão se nós não houvermos o perdão entre nós, a reconciliação entre nós. E eu sempre tenho dito, as armas que Deus nos dá para podermos vivenciar este amor é o perdão e a reconciliação. Perdão constante, perdão permanente, um perdão existencial. E eu quero constantemente pedir perdão a você, minha esposa, por tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. E quero receber de você esse perdão. Eu te perdoo e peço perdão a você. E a cada momento que nós expressamos isso, nós damos um passo à comunhão. Mas nós nos sentimos em comunhão. Não vamos esquecer isso, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, principalmente nós que somos esposos. Eu penso que deve partir de nós primeiro. Eu penso que somos nós que temos que iniciar isso e dizer: minha esposa, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. E eu sempre disse e fiz isso. Isso me alegra muito. Quando vamos nos despedir para ir um trabalho, uma viagem, façam como se fosse a última vez. Eu não me arrependo disso, porque sempre assim fiz. E ainda consciente, nós nos despedimos. O lindo é isso, é que não fique um resquício para que essa tristeza venha lhe sufocar. Em que você viva sempre a alegria de que estamos na glória de Deus. E você é a glória. Nos últimos momentos da sua existência, eu clamei a Deus várias vezes: meu Senhor e meu Deus, aqui está, eu lhe entrego. Glorifique essa tua filha, para que você seja glorificado. Glorifique essa sua filha que estou lhe entregando nesse momento, para que ela glorifique o esposo. Que ela seja glorificada, glorificando o esposo. E ao mesmo tempo serei eu glorificado nela, agora e para sempre. Obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe infinitamente. E eu os convido, sábado que vem, aqui novamente, juntos, para celebrarmos vida. Porque não podemos nos calar do que temos visto e provado e experimentado. Pois evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos